graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Amém? Seja da onde você estiver assistindo neste exato momento, seja agora de manhã, seja de tarde ou de noite, que esta palavra venha impactar a sua vida, que esta palavra venha transformar a sua vida. Hoje nós iremos estudar um tema polêmico. Quando tentaram mudar o dia de descanso. Mas antes de nós estudarmos a palavra de Deus, vamos fazer uma breve oração ao nosso Deus. Grandioso Deus, grandioso Pai, graças te dou pela tua misericórdia, Senhor, por estar aqui com mais um estudo da tua palavra, Senhor. Que esta pessoa que irá receber esse estudo neste momento, Senhor, ela seja abençoada, ela seja impactada com o poder desta mensagem, Senhor. Que ela seja uma pessoa bereana, meu Pai, que examina as Escrituras. Os bereanos, eles examinavam as Escrituras. Eles não ficavam só na palavra de Paulo, mas eles examinavam para ver se o que Paulo estava falando era verdade. Que esta pessoa possa pesquisar esta verdade, Senhor. E elas possam, Senhor, ser preenchidas com o poder do Teu Santo Espírito. Eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. 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 Quando tentaram mudar o dia de descanso. Vamos aqui meditar um pouquinho, né? Diz assim: embora já tenhamos visto que o sábado é o dia bíblico de repouso, instituído por Deus, observado pelos crentes nos dias do Antigo Testamento, bem como pelo próprio Senhor Jesus, a Virgem Maria, São Pedro, São Paulo e São João, nos tempos do Novo Testamento, a maioria dos cristãos hoje santifica o domingo. Interessante, né? A maioria dos cristãos hoje santifica o domingo. Mas vamos continuar estudando aqui, que nós vamos daqui a pouco chegar às perguntas, né? As profecias falam de um novo poder que lançaria a verdade por terra. Faria isto e prosperaria. Quem fez ou autorizou a mudança? Tem ela o apoio das Escrituras ou é apenas uma iniciativa humana sem autorização e aprovação de Deus? Neste estudo, essas questões serão esclarecidas. Amém? Que essa questão hoje seja esclarecida para você, meu irmão, para você, minha irmã, para você que está visitando este canal neste exato momento. Vamos lá. A lei de Deus é imutável. A substituição da lei de Deus pelas dos homens, a exaltação por autoridade meramente humana do domingo, posta em lugar do sábado bíblico, é o último ato do drama. Quando essa substituição se tornar universal, Deus se revelará. Ele se erguerá em sua majestade para sacudir terrivelmente a terra. Sairá de seu lugar para punir os habitantes do mundo por sua iniquidade, e a terra descobrirá seu sangue, e não mais esconderá seus mortos. Isso está escrito lá no livro de Testemunhos Seletos, volume 3, páginas 142 e 143. Vamos para a primeira pergunta. A primeira pergunta, eu quero que você medite muito na primeira pergunta, porque eu vou apresentar aqui 8 versículos da palavra de Deus. E aí você vai tirar suas conclusões se houve a mudança ou não, né? Se Paulo autorizou essa mudança, se Pedro autorizou essa mudança, se Jesus autorizou essa mudança. Nós vamos examinar texto por texto, certo? Eu convido você, meu irmão, a abrir a palavra de Deus lá no livro de Mateus, capítulo 28. Mateus, capítulo 28. Amém. Se você abriu em Mateus capítulo 28, eu vou dizer o versículo para você, é o versículo número 1. Está escrito assim: no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Primeiro dia da semana, domingo. Maria Madalena e a outra Maria foram ver o que? O sepulcro. Simplesmente elas foram ver o sepulcro onde estava Jesus Cristo.
Jesus Cristo morreu na sexta-feira e elas esperaram passar o sábado, e no dia seguinte ao sábado elas foram ver o sepulcro onde Jesus estava lá, né? Vamos para o próximo versículo. Isso está lá no livro de Marcos. Marcos, capítulo 16. Marcos, capítulo 16. Versículo 1. Marcos 16, 1. Diz assim: passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. Olha, elas compraram aromas para ir embalsamar o corpo de Jesus. Né? Vamos para o próximo versículo, versículo 9. 16, 9. Diz assim: havendo ele ressuscitado de manhã, cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. No primeiro dia da semana, domingo, né? Vamos lá, continuar. O livro de Lucas, capítulo 24, versículo 1. Lucas 24, versículo 1. Diz o que? Veja lá, vamos ver o que diz. Mas, no primeiro dia da semana, à alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. Vamos lá ver aqueles bálsamos, né? Para embalsamarem o corpo de Jesus. Elas estavam levando aromas preparados. Vamos para o próximo capítulo. Nós iremos para João, capítulo 20. Livro de João, capítulo 20, versículo 1. Diz assim: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Vamos para o próximo texto, vamos para o sexto texto, capítulo 20 de João, versículo 19, diz assim: ao cair da tarde daquele dia, no primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Os discípulos estavam com medo dos judeus no primeiro dia da semana. Eles estavam reunidos, não para adorar, mas porque eles estavam com medo, eles estavam fugindo dos judeus, porque eles sabiam que se mataram o mestre deles, eles seriam próximos a morrer. Mas que negócio interessante, porque Jesus aparece ali no meio deles, ao cair da tarde, do primeiro dia da semana, e Jesus diz: paz seja convosco. E um negócio interessante, que aqui no primeiro dia da semana, se você continuar lendo o texto, Jesus estava com os discípulos, mas ele não falou para os discípulos guardarem esse dia. Certo? Vamos para o próximo capítulo. Está lá no livro de Atos. Atos capítulo 7. Não, Atos capítulo 20. Desculpa aí. Atos capítulo 20, versículo 7. Diz assim: no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. No primeiro dia da semana, eles se encontraram, se reuniram, né? Com o fim de partir o pão. Porque Paulo devia seguir viagem no dia imediato, no dia seguinte, né? E exortava-os. E prolongou o discurso até a meia-noite. Interessante que se você continuar lendo esse texto, você também não vai ver Paulo falando para você guardar esse dia como um dia de adoração.
Apesar que se você for lá no livro de Atos, capítulo 2, vamos lá rapidinho no livro de Atos, capítulo 2. Aqui diz aqui, do capítulo 2, versículo 42 em diante, diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Você veja, diariamente eles estavam no templo, adorando a Deus, diariamente, né? Mas o sábado é um dia importante. Nós iremos estudar sobre o sábado, acho que no próximo estudo. Então nós vamos ver textos aonde o apóstolo Paulo ele ia para a sinagoga no dia de sábado para louvar a Deus e para, como se diz, tipo debater com aqueles líderes judeus, né? Vamos para o livro de 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 2. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 2 diz assim: No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for. Aqui ele estava exortando a igreja para fazer uma coleta, né? E essa coleta era para ajudar aqueles irmãos mais necessitados. Se você continuar lendo o texto, você vai descobrir, né? Nós terminamos de estudar 8 versículos falando sobre o domingo, e nenhum desses versículos você vê eles mandando as pessoas guardarem. Para eles, todos os dias eram felizes, mas o sábado sempre foi um dia importante. Mas vamos lá, vamos para a segunda pergunta. O que ocorreria na igreja cristã antes da volta de Jesus? O que ocorreria na igreja cristã antes da volta de Jesus? Vamos abrir a nossa Bíblia lá no livro de 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e versículo 4. Diz assim: Ninguém, de nenhum modo, nos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Interessante o que ocorreria, né? O homem da iniquidade se manifestaria, ele se assentaria no trono de Deus, ostentando-se como se ele fosse o próprio Deus. Na realidade, este homem, ele usurpa o lugar de Deus. Ele quer ter a prerrogativa de como se ele fosse Deus, né? Vamos lá para o livro de Daniel 8:12, o Velho Testamento. Daniel, capítulo 8, versículo 12. Diz assim: O exército lhe foi entregue com um sacrifício diário por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Verdade.
Voltando um pouquinho atrás, daqueles 8 versículos que eu estudei com vocês nesse exato momento, diz assim: nenhum desses 8 textos refere-se ao domingo como dia de adoração. Na Bíblia, o símbolo da ressurreição de Cristo é o batismo e não o domingo. Se você quiser ler esse texto que eu estou falando sobre o batismo, você vai encontrar lá no livro de Romanos, capítulo 6. Mas eu vou ler com vocês. Romanos, capítulo 6. O símbolo, né, da ressurreição de Cristo representa o batismo. Romanos, capítulo 6. Versículo 3 em diante, diz assim: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. O batismo representa morte para o pecado, né? Assim como Cristo morreu, nós também devemos morrer, né? Mas fomos, ele diz assim: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Quando nós nos batizamos, nós devemos andar em novidade de vida, uma vida nova, uma vida plena. Diz lá no livro de, se não me engano, 1 Coríntios 5,17, eis que as coisas velhas se passaram e eis que agora se fez tudo novo. O velho homem passou, né? Vamos lá. Deixa eu ver se é isso mesmo. É 2 Coríntios 5,17. Diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas, né? Vamos lá. Que prática era observada entre os pagãos nos tempos de Moisés? Que prática era observada pelos pagãos no tempo de Moisés? Vamos abrir a palavra de Deus lá no 5º livro da Bíblia, Deuteronômio, um dos livros da lei, né? Um dos livros do Torá. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 19. Diz assim: guarda-te. Ele está falando para você se guardar. Guarda-te, não levante os olhos para os céus, e vendo o sol, a lua e as estrelas, a saber todo o exército dos céus, sejas seduzido a inclinar-te perante eles, e dês culto àqueles coisas que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos, debaixo de todos os céus. Amém? Que a gente não seja seduzido. Ele diz para a gente não ser seduzido a olhar para o sol, para a lua e para todo o exército dos céus, aos planetas, às estrelas, né, para que nós não venhamos adorar. Porque se você for pegar uma analogia, estudar o Velho Testamento, aquele povo que estava separado do povo de Israel, eles faziam todas essas abominações. Eles adoravam o sol, eles adoravam a lua, eles adoravam o exército dos céus. Vamos para a próxima pergunta. Que costume havia entre o povo de Deus nos tempos de Moisés? E que hábito Jesus e os apóstolos tinham em comum? Eu convido você a abrir lá no 2º livro do Velho Testamento, o livro de Êxodo, capítulo 16, versículo 23. Respondeu-lhes ele: isto é o que disse o Senhor. Amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei, e o que quiserdes cozer em água, cozei-o em água. E tudo o que sobrar, separai, guardando para amanhã seguinte. Você veja que ele fala, né? Quem está falando essas palavras não é Moisés, é
Deus passando essa mensagem a Moisés, para que Moisés passasse essa mensagem ao povo, né? Vamos para o livro de Lucas, capítulo 4, versículo 16. Qual era o costume de Jesus? Qual era o costume de Jesus? Né? Lucas 4, 16. Jesus tinha um costume. Lucas 4, 16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ver. Era costume de Jesus ir aos sábados à sinagoga. Interessante que nesse dia, quando ele foi para a sinagoga, ele se levantou para ler um dos livros dos profetas. Aqui está no livro de Lucas, capítulo 4. Se você quiser continuar pesquisando, irmão, você pode pesquisar, né? É bom pesquisar, não ficar só nas minhas palavras, né? Qual era o costume do apóstolo Paulo? Vamos lá para o livro de Atos 17, 2. Atos 17, versículo 2. Diz assim: Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrasou com eles acerca das Escrituras. Era costume de Paulo ir à sinagoga aos dias de sábado para adorar a Deus, mas também para falar de Jesus para os judeus. Vamos para a próxima pergunta, que diz assim: como Jesus considerava certas práticas cristãs que não têm fundamento bíblico? Vamos abrir a palavra de Deus lá no livro de Marcos, capítulo 7. Versículo 7 e 8. Diz assim: e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. A pergunta é, como Jesus considerava certas práticas, né? Era bom que você pegue esse texto, irmão, que eu estou lendo aqui, e você leia ele no todo, para você compreender acerca do que é que Jesus está falando aqui. Se eu não me engano, voltando aqui um pouco aqui o livro, diz aqui no rodapé do livro: Jesus e a tradição dos anciões, o que contamina o homem. Aqui eu acho interessante porque tem um certo versículo aqui na palavra de Deus, né, que diz que o homem, que Deus purificou todos os alimentos. Só que eu quero que você pesquise com quem que Jesus estava falando. Vamos analisar só o primeiro versículo. Diz assim: ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém. Alguns fariseus e alguns escribas. Então eram líderes religiosos. E as pessoas pegam o texto de Marcos capítulo 7, versículo 18 e 19. Veja bem. Então lhes disse: assim vós também não entendeis, não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar, porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para lugar escuro. E assim considerou ele puros todos os alimentos. Se você voltar um pouco atrás, você vai analisar que os discípulos eles não estavam comendo alimentos impuros, mas eles estavam comendo alimentos sem lavar as mãos. E muitas pessoas usam esse texto para dizer que hoje você pode comer carne de porco, né? Coisa que Deus não diz. Por isso que eu digo, a gente tem que analisar o tempo histórico. Quando você lê esse texto, você lê com quem eram as pessoas que Jesus estava falando? Os fariseus e os saduceus. Esses homens comem carne de porco. Se você for analisar,
Se você for perguntar para um judeu histórico, você vai analisar que eles não comem carne de porco. Na mesa desses homens não existem alimentos impuros. Continuando. Quem ordenou a guarda do domingo? E quando isso ocorreu? Vamos ver na Bíblia. Eu vou convidar você, meu amado irmão, a abrir a palavra de Deus primeiramente lá no livro de Malaquias. Malaquias, capítulo 3 de Malaquias. Capítulo 3, versículo 6. Diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Olha, que interessante. Deus diz que Ele não muda. Então, já descarta aqui dele ter mudado a sua lei. Vamos para o próximo versículo. Está lá no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 17. Está já bem pertinho aí. Amém? Se você achou, me acompanhe na leitura. Diz assim: não penseis que vim revogar a lei. O que ele quer dizer? Não penseis que vim revogar a lei. Não penseis que vim cancelar a lei. Não penseis que eu vim abolir a lei. Ele diz para nós não pensarmos que ele veio fazer essas coisas. Mas o que ele diz mais? Não vim para revogar. Vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Né? Se o próprio Jesus e o próprio Deus não revogou a sua lei, quem revogou a lei de Deus? Você já parou para imaginar? Aqui eu tenho uma leitura interessante. Diz assim: foi o imperador Constantino, no dia 7 de março do ano de 321 depois de Cristo. E aqui, interessante que aqui fala sobre o imperador Constantino, foi ele que mudou. E diz mais: a Igreja Romana adotou oficialmente a observância do domingo no ano de 364 depois de Cristo, no Concílio de Calcedônia. Constantino era adorador do deus Sol. Converteu-se superficialmente, trazendo à igreja cristã essa e outras práticas pagãs. O mandamento da igreja determina e especifica a lei do Senhor. Aos domingos e nos outros dias de festa, de preceitos, os fiéis têm a obrigação de participar da missa. Catecismo da Igreja Católica, página 10 do Edito e Edições Loyola, página 570. Então nós terminamos de descobrir que não foi Deus que mudou o dia de guarda, mas o homem. Mas vamos analisar um versículo muito importante. Livro de Daniel, capítulo 7. Versículo 25. Olha que interessante que diz a palavra de Deus. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os templos e a lei. E os santos lhes serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Interessante que essa parte que eu quero grifar, ele diz que ele cuidaria em mudar os tempos e a lei. Veja que negócio interessante. O sábado foi trocado pelo domingo e muitas coisas que estavam ali na lei de Deus foi cancelada. Né? É por isso que é necessário que cada cristão, por si próprio, venha estudar a palavra de Deus com toda ousadia e pedindo a Deus
que o Espírito Santo o ajude. Vamos para a próxima pergunta. Quem deve ter prioridade em nossa obediência? Quem deve ter prioridade em nossa obediência? Vamos lá para o livro de Atos, capítulo 5, versículo 29. Atos, capítulo 5, versículo 29. Amém? Vamos ler juntos a palavra de Deus. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Que esse seja o nosso desejo, em obedecer a Deus. Como é que você começa a obedecer a Deus? Através da palavra de Deus, né? E essa foi a minha decisão há uns anos atrás e continua sendo hoje, mas eu espero que também você possa tomar a sua decisão, irmão, né? E a decisão é esta: creio que não existe base bíblica para a observância do domingo, portanto rejeito o domingo como dia do Senhor, porque uma imposição humana, e confirmo o sábado como verdadeiro dia de adoração a Deus em minha vida. Amém? Vamos fazer uma breve oração ao nosso Deus. Grandioso Deus, grandioso Pai, te agradecemos, Senhor, pelas tuas misericórdias. No nome poderoso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abençoe minha vida, abençoe a vida daqueles que estão vendo este vídeo, meu Pai. Estas mensagens, Senhor, que o Senhor me preparou, Senhor, para mim e para todos eles. Que tudo que nós vamos fazer seja para a honra e glória do Teu santo nome, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém.